Boa tarde, irmãos, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje eu estou fazendo um pouco mais tarde hoje e me desculpa que os últimos dias eu não podia fazer porque estou tentando cuidar de Mandana. E hoje, graças a Deus, a gente foi ao médico para verificar tudo que está andando bem e o braço está curando bem. Ele comentou que semana que vem ela vai começar o físio, graças a Deus, né? E vai começar nas próximas semanas. Então, eu peço que vocês orem para ela e orem para mim também, enquanto estou cuidando dela. Mas eu queria só dar uma palavrinha hoje à tarde para vocês sobre um assunto que eu estava meditando hoje à tarde. Depois a gente volta para casa. Eu estava pensando sobre o apóstolo Paulo, né? E tantas cartas que ele escreveu, tantas coisas que ele enfrentou e você pode notar em vários lugares como Paulo estava falando sobre a palavra de Deus e como a palavra de Deus pode nos dar energia. Sabe por quê? Porque a nossa palavra de Deus é uma palavra, um livro vivo. A palavra de Deus é uma palavra que a gente pode aprender cada dia um pouco mais. E eu quero vocês notem rapidinho, nós não vamos demorar muito hoje, mas eu quero só dar uma palavrinha para vocês hoje sobre 1 Tessalonicenses. A carta que o Paulo escreveu, ele estava conversando e realmente agradecendo os irmãos que recebeu a palavra de Deus que ele estava pregando. Você pode notar no capítulo 10, começando no capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 até versículo 13. Está escrito assim na carta: Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e impreensivelmente nós havemos para convosco os que credes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o Pai e os seus filhos. Nota aqui, versículo 12, para que vos condizeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e a glória. Eu quero vocês prestem bem atenção no versículo 13. Por isso também damos, nota aqui, sem cessar, graças a Deus. A gente pode parar aqui e nota só a primeira parte do versículo. Por isso também damos sem cessar, sem parar, graças a Deus. Estamos agradecendo a Deus. Minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, meu pastor, o missionário, as outras pessoas, nossos amigos, amigas. Você está dando graças a Deus sem cessar? Paulo, que estava escrevendo, aquele Paulo que quase morreu tantas vezes, porque estava pregando o Evangelho, estava na prisão, e ainda ele falou, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra de a pregação de Deus, a recebestes, não como a palavra de homens, mas, nota aqui, segundo na verdade, como a palavra de Deus, o qual, nota aqui, o qual também opera em vós, os que credes. Muito importante a última parte desse versículo, sabe por quê? Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas já ouviram a palavra de Deus. Mas muitas pessoas, quando Paulo estava comentando com eles estavam nem somente recebendo a pregação, recebendo o ensinamento de Paulo, mas está dizendo que eles receberam nem como palavra de homens, ou seja, de Paulo, mas como a palavra de Deus, ao qual também aquela palavra opera em vós. Isso é muito importante que vocês notem isso. Eu preciso lembrar isso, você também. Que a palavra de Deus está operando em nós, gente.
Nós temos que usar todos os dias. Estamos numa luta. Nós estamos numa luta, você também. E eu estava imaginando como vocês também. Nós estamos numa luta, gente, todos os dias. É uma luta, mas também, como ele começou aquele versículo, dando a glória de Deus. Sabe, sem cessar, sem parar. Sabe por quê? Porque quando a gente abre a palavra de Deus, você pode notar, lembrar em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é o que? Divinamente inspirada, proveitoso para ensinar, para me ensinar, para ensinar você, para repreender, para corrigir, para me corrigir, para te corrigir, para nos corrigir, para instruir em justiça. Nota aqui versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu já preguei sobre isso, já ensinei sobre isso. Mas esse versículo não está dizendo que você vai ser perfeito, sem pecado. Mas está dizendo que a palavra de Deus, nosso livro, é para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, gente. Então, a única maneira que a gente pode aprender, a única maneira que a gente pode sobreviver às lutas que a gente tem neste mundo é como? Lendo a Bíblia. Eu preciso fazer isso bem melhor do que eu estou fazendo agora. Você pode dizer, mas pastor, você é pastor. Você deve estar lendo a Bíblia todos os dias, muitas vezes. Não preciso aprender mais do que isso. Às vezes eu esqueço também. Mas quando a gente pode abrir a palavra de Deus, a gente pode deixar a palavra de Deus entrar, penetrar realmente em nossa vida, nem somente na igreja, nem somente na casa, mas enquanto nós estamos na rua, quando nós estamos na luta, quando você está tentando fazer as decisões. A palavra de Deus tem todas as respostas. Só que nós temos que abrir nossas mentes. Nós temos que lembrar o que Paulo estava escrevendo em 1 Tessalonicenses. Ele estava dizendo para a igreja, lembre-se, não é a palavra dos homens, mas a palavra de Deus que opera em nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Semana que vem, se Deus quiser, semana que vem, começando segunda-feira, eu vou dar algumas meditações que nós vamos conversar um pouco sobre Colossenses. Aquela pequena carta de Paulo. Mas essas são, como eu preguei uma vez em Paraisópolis, estava pregando sobre, essas são as últimas palavras de Paulo. E realmente a gente pode aprender muito sobre isso. Então, se Deus quiser, todos os dias, semana que vem, se dá certo para mim dar uma meditação cada dia, semana que vem, vamos falar sobre Colossenses, tá bom? Que Deus abençoe seu fim de semana. Desculpe que a gente não podia os últimos dias fazer, mas espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, bom domingo para vocês. Ora para nós e a gente vai orar para vocês, tá bom? Tchau, tchau.